Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Rossini Gomes, de Brasília. TST realiza encerramento do Ano Judiciário 2024. Nesta edição também temos reportagem especial. O tema é Justiça Gratuita. Se liga, o programa já está no ar. O TST encerrou o segundo semestre judiciário de 2024. Saiba como foi o desempenho da Corte durante o ano com o repórter Rossini Gomes. A última sessão do órgão especial do TST em 2024 foi marcada pelo balanço positivo durante todo o ano. Até novembro, foram julgados 469.868 processos, incluindo casos novos e recursos internos. Um crescimento de 2,97% de produtividade em relação ao ano passado. Em 2023, foram 456 mil processos julgados. O número de casos novos recebidos também aumentou. Passou de 303 mil em 2023 para 403.349 até novembro de 2024, um salto de 32,7%. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, ressaltou o impacto das decisões do tribunal para a economia do país. No último ano, foram entregues aos credores trabalhistas 41 bilhões de reais, sendo 17 bilhões em acordos, 6 bilhões em pagamentos espontâneos e 18 bilhões em execuções forçadas. Conforme dados do Relatório Geral da Justiça do Trabalho, foram arrecadados 6 bilhões de reais para o fisco, além de 4,3 bilhões de reais de contribuições previdenciárias, 1 bilhão em imposto de renda e 498 milhões em custas processuais. Os números alcançados foram obtidos em razão das ações estabelecidas pela Justiça do Trabalho, conforme previa a Resolução 325 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. A resolução dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário de 2021-2026. O presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, celebrou os índices obtidos em 2024. A agilidade na prestação jurisdicional, a adoção de soluções consensuais e a consolidação do sistema de precedentes obrigatórios. Em todos os mencionados desafios, a Justiça do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho têm avançado a passos bem largos. Em tal contexto, veja-se que a Justiça do Trabalho continua sendo o ramo do Poder Judiciário que mais concilia, com 27,1% dos processos em primeiro grau de jurisdição, no valor de 17 bilhões no ano passado, considerando um período de 12 meses. A novidade é que no último biênio foi implantado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc-TST. Foram destacados ainda acordos de cooperação técnica firmados com grandes litigantes, como a União, Correios e Caixa Econômica Federal. Em um período de pouco mais de um ano, mais de 20 mil processos foram desjudicializados. O índice de conciliação foi superior a 71% no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. O vice-presidente do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, enfatizou que a conciliação pré-processual é fundamental e que o diálogo tem evitado greves no país. A Justiça do Trabalho, e agora os TRTs todos fazem isso, se colocam à disposição das partes coletivas, empresas e sindicatos de trabalhadores ou federações ou confederações para tentarem o diálogo. E, às vezes, esse diálogo leva 10, 20 e, às vezes, 30 reuniões prévias. A sociedade não sabe disso e a importância disso. Por isso que nós não temos tantas greves nacionais, daquelas greves impactantes no nosso país, como existem em outros países democráticos, onde não existe este sistema institucional de cooperação do Estado com a sociedade. Para buscar uma gestão mais eficiente dos processos recebidos no TST e a redução do acervo pendente, foi criada em outubro a Secretaria de Gestão de Processos.
O modelo é similar ao que está em funcionamento no STF e no STJ e desempenha um trabalho de triagem e inteligência quanto às demandas que ingressam no tribunal. O objetivo é nortear ações para reduzir a litigiosidade e subsidiar as propostas de formação de precedentes vinculantes. O presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, finalizou a sessão destacando a relevância do uso das tecnologias, como a implantação do projeto Galileu, inteligência artificial que auxilia no relatório de decisões e pesquisas de precedentes. Segundo o ministro, essas ferramentas ajudam a melhorar a prestação jurisdicional. Que o Tribunal Superior do Trabalho se prepara para o futuro, buscando implementar inovações estruturantes que possam quebrar antigos e menos eficazes paradigmas, substituindo-os por uma dinâmica que traga maior isonomia, segurança jurídica e eficiência do Poder Judiciário. E que possamos aproveitar as profícuas experiências de 2024 para colocarmos em prática em 2025 uma justiça do trabalho ainda melhor, mais célere, mais eficiente, mais justa e que possa atender aos anseios de todos os cidadãos. Reportagem especial. O acesso à justiça é uma garantia prevista na lei máxima do nosso país, a Constituição Federal. Foi com base nesse conceito que o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma declaração é suficiente para ter direito à gratuidade de justiça. Basta o documento atestar que a pessoa não tem condições de pagar os custos para entrar com uma ação trabalhista. Isso se não forem apresentadas provas do contrário. Acompanhe a reportagem especial de Larissa Batista. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que, de cada 1.000 pessoas, 143 ingressaram com uma ação judicial no ano passado. Na Justiça do Trabalho, 64% dos processos trabalhistas finalizados em 2023 contaram com a assistência judiciária gratuita. A Constituição de 1988 assegura a todas as pessoas o direito de acesso à justiça, independentemente da situação financeira. Ou seja, nenhum brasileiro ou brasileira pode ser impedido de reivindicar direitos no judiciário por falta de recursos. A estudante de Direito, Selma Francisca dos Santos, é um exemplo de alguém que precisou recorrer à justiça gratuita. Para ela, sem essa garantia legal, seria necessário comprometer parte do orçamento familiar, que não é suficiente para pagar as custas de um processo. Eu acho que é um benefício muito bom, porque ter acesso à justiça, de certa forma, é caro, né? Nem todo mundo tem condições de pagar um advogado. Então, assim, é, de fato, um serviço essencial. Muita gente talvez não saiba que tem esse serviço. Com a reforma trabalhista de 2017, o benefício da justiça gratuita ficou restrito a pessoas que recebem salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência Social, ou a quem comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. O teto definido é equivalente a R$ 3.100. O juiz do trabalho, Danilo Gaspar, autor de pesquisas acadêmicas sobre o assunto, explica os desafios enfrentados com a transição. E parece que essa temática é uma temática das mais caras ao cidadão no que toca ao acesso ao poder judiciário. Porque se há um obstáculo que pode ser efetivamente intransponível com relação ao acesso à justiça, é o obstáculo das despesas processuais. Um dos pontos, que é a perspectiva que envolve o critério objetivo, que é o valor do salário, a gente não teve maiores repercussões. Simplesmente se alterou o critério do valor do salário, que antes da reforma trabalhista era até 2 salários mínimos. O segundo critério, que realmente teve um elemento de maior desafio, por conta da alteração da expressão declarar por comprovar. Mas aí vem um dos grandes papéis do Poder Judiciário, que é interpretar os textos, porque a norma se torna norma a partir do momento que ela é interpretada. Então, de que forma posso interpretar, no contexto normativo brasileiro, a expressão
comprovar a insuficiência de recursos. Para isso, eu preciso fazer um diálogo com as demais normas, CPC, Lei 7.115 de 83. Com a grande quantidade de processos trabalhistas envolvendo a gratuidade de justiça, o assunto foi parar no Tribunal Pleno do TST, como incidente de recurso repetitivo. O julgamento, que começou em outubro deste ano, tem como objetivo consolidar jurisprudência sobre os critérios para a concessão do benefício. No julgamento, prevaleceram duas vertentes. A primeira foi trazida pelo relator do caso, ministro Breno Medeiros. A perspectiva rejeita a concessão da justiça gratuita na hipótese de declaração judicial de pobreza, quando superado o limite de renda imposto pela lei. A minha conclusão no tema 21 seria que, após a entrada em vigor da Lei 3.467 de 2017, possui direito público subjetivo à gratuidade de justiça no processo de trabalho os trabalhadores cuja última remuneração do contrato de trabalho, que deu ensejo à reclamação trabalhista em curso, se encontre dentro dos limites do parágrafo 3º do artigo 790 da CLT. A segunda corrente de interpretação foi apresentada pelo ministro Dezena da Silva, em voto divergente. Para o ministro, a simples declaração de insuficiência de recursos respeita a Lei 7.115 de 1983, que trata de prova documental em caso de declaração de pobreza. A própria CLT fala em comprovar. Então vamos utilizar como se comprovará. Aí a Lei 7.115 fala assim, dispõe sobre a prova documental, a declaração, prova, destinada a fazer prova da pobreza. Essa lei foi revogada? Não. E por que não foi? Porque é uma lei especial. E lei geral não revoga a lei especial. CLT é uma lei ordinária, uma lei geral. Não foi revogada. O ministro Alberto Balazeiro acompanhou a divergência e fez um complemento ao voto. É ônus da parte contrária infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, e tal alegação de fato impedir o direito deve fundar-se na evidência de falta de pressuposto legal, o artigo 99, parágrafo 2º do CPC, ou seja, da prova concreta da possibilidade de arcar com os custos do processo, e não da sua inserção em determinado patamar remuneratório de renda. Na última sessão do Pleno de 2024, realizada em 16 de dezembro, por maioria de votos, foi fixada a tese de que o juiz deve conceder automaticamente o benefício da justiça gratuita a quem ganha até 40% do teto do INSS, caso isso esteja comprovado nos autos. A tese define ainda que cabe à parte contrária provar que o trabalhador pode arcar com as custas, como destaca o presidente do TST e CSJT, ministro Aloísio Correa da Veiga. Havendo impugnação à pretensão pela parte contrária, acompanhada de prova, o juiz abrirá vista ao requerente do pedido de gratuidade de justiça, decidindo após o incidente. Artigo 99, parágrafo 2º do CPC. O entendimento firmado pelo Tribunal Pleno passa a valer para todos os processos semelhantes que tramitam na Justiça do Trabalho. A edição de hoje termina aqui. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração da estagiária Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Obrigado pela companhia. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.